Olá, olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, investidores e investidoras, ao Capitalcast, o seu podcast de finança, mercado, economia e investimentos na Rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde e hoje vamos falar de um tema que abala aí, impacta positivamente aí a nossa região, principalmente o Brasil inteiro, agronegócios. Vamos falar sobre agronegócios e gestão de riscos. Você vai saber como se proteger de forma eficiente diante de diferentes cenários. E os convidados que estão aqui na bancada, olha, são convidados assim de extrema relevância para esse mercado. O meu primeiro convidado é graduado em zootecnia pela Universidade de Rio Verde, pós-graduado em agronegócio pela UFG, mestre em agronegócio também pela UFG, foi gerente de infraestrutura rural, Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento do Estado de Goiás, SEAPA, foi assessor técnico do Sindicato Rural de Rio Verde, onde ele atuou elaborando estudos, análises, pareceres, palestras relacionadas ao agronegócio, com ênfase no crédito, no seguro rural, cereais, fibras e oleaginosas. Também atuou em área semelhante na Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, CNA, durante o período de 2007 a 2019, presidiu a Comissão Técnica de Crédito Rural da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, FAEG, durante 2008 e 2020, e além disso, é professor convidado do Programa de Pós-Graduação e Direito Agrário e Ambiental da UFG. Ele atuou como instrutor do Senar Goiás nos programas Campo Futuro, Gestão de Custos e Riscos para Produtores Rurais, Programa Mercado Leite, Programa Empreendedor Rural, PER, Programa Campo em Ordem, Crédito Rural, Associativismo e Cooperativismo, e como gerente administrativo e financeiro das fazendas Vargem Grande Guaíra e Bom Jardim Lagoano aqui em Rio Verde, Goiás, Flávio Faeda e outros também, e no desenvolvimento de softwares voltado à gestão do negócio agrícola. Seja bem-vindo, meu companheiro Alexandre Câmara Bernardes. Grande Hugo, muito obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para colaborar com esse momento aí, com a necessidade de proteção por parte dos nossos produtores. O agronegócio, ele tem uma série de, eu costumo dizer, de dificuldades na sua gestão, principalmente os riscos elencados com esse negócio agrícola. Além do risco de câmbio, além do risco contratual e além do risco de clima, nós temos outros riscos que permeiam esse negócio. Então, quanto maior a mitigação de riscos desse negócio, mais eficiente seja. Nós temos os contratos de hedge, de opção e com operações estruturadas, e aí meu colega de bancada sabe mais do que eu, só dou aula desses instrumentos, viu? Já há muito tempo que eu não opero, mas assim, são instrumentos excelentes para mitigação de risco, principalmente o risco de crédito. Nós temos uma outra ferramenta que eu inclusive ajudei muito a trabalhar ela a períodos anteriores, quando então na Confederação Nacional da Agricultura, que foi o Seguro Rural, meu amigo também e já falecido, Pedro Arantes, que também trabalhou na CFP, que o Clóvis nem conhecia, não sabia nem o que era. Companhia de Financiamento da Produção. Quem for mais antigo aí, for agricultor, vai saber como é que era CFP. Que até hoje existe a Conab, né? Mas não vamos entrar nesses pormenores aí do agronegócio. É bom trazer isso, né, Rico? Porque você vivenciou isso e o Clóvis também já está há bastante tempo. Eu quero até apresentá-lo, colocar aqui em jogo. Ele que é sócio, CFO da Casa Capital, assessor de investimentos do Banco BTG Pactual, é graduado em administração de empresas, tem MBA em gestão do agronegócio pela Unitri, Centro Universitário do Triângulo, em Uberlândia, Minas Gerais. Está há mais de 15 anos no mercado financeiro, atuando como agente autônomo de investimentos e commodities, milho, soja, boi, café, dólar, na Bolsa de Valores, e também investidor profissional registrado na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, é meu sócio lá na Casa Capital. Seja bem-vindo, Clóvis Elia Melo Júnior. Obrigado, vamos lá, obrigado pelo convite, boa tarde, vamos lá, vamos ver quais são as dúvidas, o que a gente pode estar ajudando o produtor aí. Olha, eu falo muito, hein, isso é mania de professor, tá? Eu já sou... Então qualquer coisa vocês me interrompam, porque eu vou emendando. Quando a gente fala aquilo que a gente gosta e como a gente gosta,
a gente emenda, viu? Fique tranquilo, aqui é para compartilhar conhecimento. Vou fazer o seguinte, vou para um rápido break, a gente precisa fazer um intervalo. Na sequência a gente volta com o seu Capital Cash para falar sobre agronegócios e gestão de riscos. Você vai saber como se proteger de forma eficiente diante de diferentes cenários. Não saia daí. Voltamos com o seu Capital Cash, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde, estou aqui na presença do Alexandre Câmara Bernardes, do Clóvis Elias, meu sócio lá na Casa Capital, para a gente falar sobre agronegócios e gestão de riscos, aí para a gente levar ao produtor rural, para ele saber como se proteger de forma eficiente diante de diferentes cenários. E aí eu quero jogar já uma primeira pergunta, uma questão para nosso debate aqui. Hoje a agricultura e a pecuária, elas são a mola propulsora tanto do nosso país quanto também da nossa região aqui em Rio Verde e tudo mais. Mas foi sempre assim? Será sempre assim? Como é que foi esse histórico aí durante o mercado, na prática? O Alexandre, que já sentou na cadeira pública, na cadeira privada, o que vocês presenciaram aí no decorrer da carreira de vocês no agro? Bom, Hugo, na realidade, até 1962, 63, para ser mais exato, o marco inicial que a gente tem que fazer uma ruptura é 64, com o golpe militar. Mas até 1964, nossa agricultura era uma agricultura basicamente de subsistência, onde a gente vivia de vender excedentes de produção. Nós tínhamos o que nós chamamos de complexo rural. Praticamente, nós só saímos das propriedades para comprar 2 produtos, sal e querosene. A sociedade começou a verificar que o valor médio da cesta básica estava correspondendo aproximadamente entre 60% e 70% da renda das famílias, ou seja, a economia não desenvolvia. E o único setor que era capaz de exportar mão de obra para a pseudo-industrialização brasileira era onde? Onde estavam as propriedades rurais. Na realidade, até se a gente for pensar em conceitos históricos, a maioria da nossa população na década de 60 se concentrava na faixa litorânea. As maiores cidades, São Paulo, que é até relativamente próximo ao litoral, Rio de Janeiro, primeira capital do Brasil, que foi Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis. Então, nossa população era bem... Então, por uma questão de uma política até militar, porque o militar ele tem 2 características. Primeiramente, ele é empresário e empreendedor. Sim. Empresário no sentido de que ele tem que empreender, porque uma guerra nada mais do que você empreender financeiramente com armas algum processo. Também não estou aqui defendendo ditadura militar, nem faz parte. E por uma questão de integridade nacional, tinha que haver um programa que fizesse a interiorização desse país. Primeiro fato, construção de Brasília, é um fato histórico para tentar interiorizar o Brasil. E o segundo fato histórico foi a criação dos programas o Polo Centro, principalmente, que era o programa de interiorização. Nós tínhamos o Polo Norte, o Polo Nordeste e o Polo Centro-Oeste, certo? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo já dispunham de alguma agroindustrialização e não foram objetos dessa política pública. Os barões do café. Sim. A própria Café com leite. Não, política café com leite, e a própria Avenida Paulista, ela existe, é considerado o coração financeiro do Brasil, e ela foi aberta e abrigou o quê? As mansões dos barões do café. Então, por essa questão de interiorização, nós criamos essa política pública que subvencionou o crédito agrícola, tornou esse crédito muito atrativo a juros negativos, tá? Que chegaram a menos 300%, então uma intervenção maciça do governo federal, e fez com que aqueles agricultores que já tinham alguma tecnologia migrassem para as regiões centro-oeste e também para as regiões norte do país, fazendo uma onda de interiorização. A gauchada veio tudo pra cá. A gauchada, os Catarina, alguns paulistas e... Os paulistas subiu pra Minas e os gaúchos, a maioria veio pra cá. Isso aí
fez esse processo migratório, porque para desenvolver a agricultura, primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Crédito. Segunda coisa, tecnologia. E terceira coisa, extensão rural. Sim. E aí nós tivemos um grande ministro chamado Alisson Paulinelli. Aliás, se os nossos ouvintes puderem adquirir algum tipo de literatura do Alisson Paulinelli, ele é um mineiro, um ex-ministro, sempre ministro da agricultura, e foi o homem que revolucionou esse país, porque ele criou a Embrapa e a Embrater. O que era a Embrapa? Pesquisa agropecuária. E a Embrater, extensão rural, que é o que nós conhecemos hoje como Emater. Então ele tinha o crédito, sim, que é o fator, que é o fator indutor. Você tinha a pesquisa, porque não se produzia em países de clima tropical, só em clima temperado. Então nós tínhamos que adaptar as variedades e a mecanização e a quimificação do solo. Ninguém plantava no cerradinho. Não. O cerradinho não valia nada. Você fala essas terras hoje que valem milhões. Não vou falar dinheiro porque não tem vendedor, só tem comprador aqui na região. Mas essas terras que eram cerradinhos mesmo, ninguém queria. O Bruxelles, Zé Roberto Bruxelles, que deve estar nos assistindo, que é um grande amigo, quando veio pra cá em 78, ele veio num Fusca. Eu vi as fotos, eu sou amigo dele há pelo menos 20 anos. E o Ivan, que é filho dele, se formou junto comigo. E ele comprou uma fazenda lá no Planalto Verde. Ele veio de São Paulo, né? E ele conta a história que ele foi lá num produtor tradicional lá na região do Planalto Verde para comprar leite, para levar para os meninos, porque não tinha nem uma vaca na fazenda dele. E ele foi muito criticado por esse produtor e falou assim: não, o senhor vai quebrar aqui é lugar que dá peste secar. O que é peste secar? O animal não tem salinização, então ele fica com deficiência nutricional, e aí ele seca um quarto dianteiro, um quarto traseiro. E então aqui a terra é tão ruim que dá peste secar. Eles não sabiam corrigir. Eles não sabiam o que era dois fatores limitantes do solo: calcário, tá? Fósforo e potássio. Então nessa época, até 70, princípio da década de 80, 85, sim, isso, 80, 85. Foi feita uma mecanização e uma quimificação desse solo, tirando os fatores limitantes por fator de produção. Sim. Só que para fazer tirar esse fator limitante, tinha que subvencionar, porque ninguém tinha dinheiro para esse negócio. 85 acabou o governo militar, veio o governo civil, e o governo deixa esses financiamentos e deixa o mercado a livre concorrência. Muita gente saiu da atividade nessa época porque nós não sabíamos gerir o nosso negócio, nós sabíamos produzir. Porque até então o governo financiava a produção e fazia a aquisição. Em 85 ele para de fazer isso. Causou algum estresse no mercado, mas começou a surgir o que nós chamamos de financiamento privado, de autofinanciamento da produção. E aí começa a emergir o quê? Os papéis do negócio agrícola. Aí em 96 nós tivemos a reforma da lei agrícola, criando novos papéis. Até a gente brincava aqui, né? Que a sopa de letrinhas: PEP, LEC, VEP, PROP, PSOJA, contrato de opção. O governo disponibilizava esses contratos para ajudar o produtor, tanto na compra como na exportação, para ajudar o produtor no frete, não nem para exportação, mas a exportação de um estado para o outro, eu falo. Ele conseguia ajudar o produtor com frete, que é o que a gente falava, o PEP, né? De mandar do Goiás aqui a produção para São Paulo. Geralmente para Nordeste. Nordeste tinha bastante. Porque geralmente era a área que produzia muito pouco, consumia bastante. E o governo tentava influenciar e ajudar o produtor com esse custo. Isso, que era mais barato do que adquirir o produto, que até então o governo entrava adquirindo esses produtos. Sério? Sim. E aí você tinha o EGF com opção de venda, que você transformava numa aquisição direta pelo governo federal. Mas eu falei pra ele, era bom isso. O governo comprava
Tanto é que tinha os armazéns da Conab. Se você chegar aqui em Rio Verde por Itumbiara, você vai ver alguns silos ali. Então o governo comprava bastante milho para até fazer o controle de quando o milho subia muito, eles entregavam esse milho no mercado. É claro que hoje não precisa mais. Hoje tem exportação, tem multinacional, tem bem mais indústrias. O primeiro contrato de exportação vultoso, é porque eu sou meio dinossauro nesse negócio aí, né? Graças a Deus, nasci dentro dele. Isso é bom, pô. Eu acho que o primeiro contrato vultoso de exportação de milho brasileiro que nós exportamos, eu acho que foi 12 milhões de toneladas, eu não me lembro mais, acho que foi em 2002. Até então não se falava em exportação de milho. Hoje o navio é 57 mais ou menos, 53, imagino eu, milhões de toneladas, né? Mas assim, foi pouco, mas nós começamos a abrir pro mercado. Foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa que nós fizemos, né? Como aconteceu na soja também. Também. Mas a gente fala no milho. E como aconteceu no boi agora que a gente está vivenciando. Quem é mais novo no mercado, eu sempre falo, o boi foi um grande divisor de águas à China. Quando ela entrou no mercado, você tinha um boi de 200, 210, 220 no máximo, era 150. Aí subiu com a alta do dólar e tudo, com todos os produtos, as matérias-primas subiu. O boi foi para 330, 340. Por quê? Exportação direta para a China, aumentou em 30%. Isso aconteceu com a soja, mas a soja veio bem antes. Imagino que em 2000 e alguma coisa, eu não tenho essa... a soja, eu comecei em 2008 no mercado e a soja já era 40 reais. 96, nós ficamos em 98. Então, como eu comecei em 2008, eu vi muito milho crescendo, que eu comprei milho em 2008, 2009 a R$7 no Mato Grosso, através das opções, através dos PEPs, para mandar para São Paulo. E eu vi o milho passar para R$15, 16, 17, 18, 19, 20, só devido à demanda do porto. E a mesma coisa quando a gente está conseguindo vivenciar isso agora no boi. Isso é muito bom. É bom que se pese também, muito que influenciou esse mercado, e aí eu tenho que dar crédito para quem é da área. Claro. E aí nós temos o trabalho do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do MAPA, principalmente da Gerência de Defesa Sanitária Animal e das defesas agropecuárias estaduais. Nós melhoramos muito a rastreabilidade da origem da nossa carne. Com isso, nós conseguimos selos internacionais que nos permitem vender para outros mercados. Perfeito. Até então, nós só tínhamos a cota Hilton, certo? Que são propriedades extremamente rastreadas que vão abastecer o mercado europeu. Então, basicamente, o Brasil só fazia cota Hilton de carne. E agora nós estamos conseguindo alavancar em commodity, graças também, eu diria, além do mercado, a melhoria, a profissionalização do setor. Sim, perfeito. E assim, você falou de vários marcos, né? O Clóvis até contribuiu também com várias viradas de chave, vários divisores de água que aconteceram aí durante esse período de expansão da agricultura e da pecuária. Nessas viradas de chave, existiu alguma situação que gerou algum transtorno, algum prejuízo financeiro para os produtores? Alguns deixaram de existir, alguns migraram. Como é que foi essa história? Eu acho que, eu vou dar a minha opinião, ele também, eu acho que como o produtor rural, ele como qualquer empresa e qualquer indústria, qualquer segmento privado, tem vários tipos de produtores. Tem produtor que está no mercado há 30 anos, tem produtor que está no mercado há um ano, do outro ele não está. Então depende muito de como ele levou o negócio dele. O produtor que sempre levou a fazenda como uma empresa, como um segmento forte que é o que tem que ser, esse produtor vai passar, como qualquer outro negócio, ele vai passar por altos e baixos. Não é o ano. Claro, teve os anos de 2008, que teve o problema que a gente tava da ferrugem. Teve alguns anos com o problema de câmbio, que o cara comprava insumos, o dólar tava 3, ele ia vender, o dólar tava 2. E aliás, esse ano agrícola promete muito trabalho para mim que sou consultor, para vocês que são operadores financeiros, né? Com esses custos que estão. Porque nós estamos alavancando lá fora também, vendendo bem, mas nós temos uma ressaca aqui dentro. Isso é igual um cara que resolve na sexta-feira emendar a noite inteira e achar que no sábado vai dar conta de trabalhar, ok. Então não é, minha humilde opinião, não é o segmento. Qualquer segmento que você vão ter os períodos fáceis e não vai. Mas aí é o empresário, produtor rural que tá falando. Tipo, o empresário que
o produtor que leva o negócio a sério, que sempre tá ali tentando buscar tecnologia, buscar crescimento, buscar tá melhorando o segmento dele. Esse cara vai passar sempre por altos e baixos, como eu conheço produtores há 18 anos que estão no mercado e vários saíram. Então por quê? Não é o segmento que é ruim ou bom. É excelente, eu acho, para a pessoa que quer trabalhar da forma certa. Como você mesmo disse, a questão dessas mudanças de chaves, primeiro, nós tivemos muitas mudanças microeconômicas num curto espaço de tempo. Sim. Num curto espaço de tempo econômico. Talvez a gente falar em 25 anos em economia é ontem. Eu estou olhando na janelinha no retrovisor. Primeiro fato que aconteceu marcante foi a questão da securitização 1. Que foi esse processo? O setor estava totalmente endividado, o governo recomprou esses títulos e prorrogou por 3 anos. Pagamos juros sobre juros e a conta ficou impagável. O próprio setor financeiro também abriu o bico. Diga-se aí, Banco do Brasil, que até então era o maior player, ainda é um dos maiores players 70%, não é? do mercado. O Banco do Brasil está para o agronegócio, assim como a Caixa Econômica Federal está para habitação. Sim, então sim, isso não é discutível. Aliás, o Banco do Brasil tem uma participação grande nesse desenvolvimento que nós chamamos agronegócio. Através do governo, né? A mão do governo. A mão do Estado, né? Eu falo Banco do Brasil através da sua participação estatal, né? Subsídios. A mão e houve pagamento de subsídio. Hoje não existe mais, tá? Hoje o mercado é aberto. O mercado é aberto e tem que deixar isso muito bem. Nós, a BTG, emprestamos dinheiro. Emprestamos. Eu dou consultoria financeira, então me procurem, certo? Eu tô à disposição, eu tenho pouca experiência nisso aí, mas podem me procurar. Só para ler o currículo do homem já foi 5 minutos. Então, assim, podem ficar tranquilos que as avaliações de risco aí, elas são igual ao confessionário de padre, né? Então a gente tem que deixar bem claro que quem procura consultoria é igual o consultório médico, né? Tem a ética profissional. Perfeito. Mas nessa época o setor ficou insolvente. Houve esse acúmulo, depois de 3 anos a incapacidade de pagamento novamente, o governo editou novamente a securitização 2. Vários produtores que não estavam profissionais se obrigaram a se profissionalizar ou foram convidados a sair desse mercado. Eu não falo assim que deixaram foram convidados a sair desse mercado. Acabou a liquidez. Exatamente. E o que aconteceu? À medida que esse mercado foi se aproximando da livre concorrência, ele teve que se profissionalizar. Olha, eu tô concorrendo com um produtor lá de soja dos Estados Unidos. E ele tem muito mais histórico na produção de soja do que eu. Porque se você for pensar em produção, o único país que desenvolveu a agricultura de clima tropical no mundo foi o Brasil. Nós não temos experiência de clima tropical em outros países de grande monta, de grande vulto. Então, cada vez que existe essa ciclicidade no processo produtivo, muitos são convidados a deixar a atividade. Isso é fato. Isso não aconteceu só aqui no Brasil, isso aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos. Vai acontecer aqui. Fatos históricos. Diga lá. Além da securitização, me lembro também, cancro da haste. Só tinha uma variedade de soja resistente ao cancro da haste, variedade cristalina, desenvolvida, salvo me engano, pela Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária, Engopa. Foi extinta. Já acabou, não existe mais. Um absurdo. Mataram a Engopa, estão matando vagarosamente a Embrapa, com processos de privatização e do conhecimento. Vou entrar nessa seara, não, porque vamos chamar de radical aí. Pode gravar um Capital Cast só sobre isso. Essa parte governamental. Então, assim, que são players importantes nisso aí. Então, nós tivemos, em 85, a saída do governo, depois a questão da securitização vinculada ao cancro da haste, depois nós tivemos a securitização 2, aí depois nós tivemos a MP 432, e aí que virou Lei 11775, que a gente fez o tratoraço, todo mundo se lembra aí, que é o mais recente, né, que nós colocamos as máquinas na rodovia. Mas o mais importante nesse processo também político, agora vamos dizer para a parte política,
que nós aprendemos a ter, também ter, aprendemos a questão de quem é o líder e quem é o liderado. Políticas essas de enfrentamento hoje já não causam o impacto necessário na atividade, mas nós temos que ter em mente que nós temos que eleger, e esse ano é um ano de eleições gerais, representantes que representem o setor agropecuário, tá? Nós somos, vamos dizer assim, o maior player econômico do mercado. E quantos vereadores aqui, vamos fazer um exercício, vereadores no município de Rio Verde representam diretamente o negócio agrícola? Eu conheço poucos. Tem aquela que você tava... Sim, a Marusca Boldrini. Sim, tá. Uma delas. É um. Quantos deputados estaduais representam o negócio agrícola? Não vamos citar o presidente de Sauer Vieira, porque ele é agricultor, conheço ele desde criança, conheci o pai dele, o Carlos Vieira, que era nosso associado, infelizmente nos deixou. Tirando o Amauri, que me veio na cabeça agora, e o Lissauer, quem mais representa? Eu desconheço, até porque eu não analisei assim quem é essa bancada. Mas eu acredito que não tem mais do que 5 nomes aí, não. Na bancada federal, nenhum nome forte assim me vem à cabeça. Falar agro. Zé Mário. Mas com todos os nossos representantes, tem um, né? Goiás, que é um estado eminentemente agrícola. E agora vamos pro Senado. Quem que representa o negócio agrícola no Senado? Aqui da região? Não, aí Senado é Brasil, né? Então... não me veio nenhum nome. Governador Ronaldo Caiado, que foi legista, agora é executivo. Tem a bandeira do agro? Também tem a bandeira do agro, mas ele precisa fazer o quê? Ele deixou de ser legislador para ser executor. Aí ele tem que preocupar com saúde, com educação e com outras áreas. Aí é outra... Aí ele precisa ser multidisciplinar, né? Não tem como levantar uma única bandeira. Então, é esse contexto histórico que eu tenho que falar para os nossos produtores fazerem o dever de casa. Quer dizer, precisamos ter representatividade. Não, é importante sim. Vamos fazer o seguinte, o papo tá muito bom, a gente vai para um rápido intervalo, vamos para um break aqui no seu Capital Cash, a gente volta daqui a pouquinho para desenvolver o papo sobre agronegócios e gestão de risco, não saia daí. Voltamos com o seu Capital Cash, o seu podcast de finança, mercado, economia e investimentos. Eu sou o Hugo Ataíde e hoje estamos aqui na presença de Alexandre Câmara, de Clóvis Elias, para falar sobre agronegócios e gestão de riscos. Você, produtor, produtora, você vai saber como se proteger de forma eficiente diante de diferentes cenários. E esse primeiro bloco foi importante da gente recapitular alguns fatos históricos, o que já aconteceu, teve questão política, teve questão de clima, teve questão de praga, questão de algumas coisas que já existem, hoje não existe mais, né? No resumo da ópera, o mercado é muito dinâmico, tá mudando a todo tempo, né? E aí a gente vai entrar nessa seara agora de falar como o produtor deve fazer a sua gestão de risco. Hoje, Alexandre, você vê que o perfil do produtor, ele se preocupa com a gestão de risco no negócio dele? Gestão de risco em todos os âmbitos, operacional, de comercialização, porque eu vejo muitas vezes que o produtor, a produtora, ela investe nos melhores insumos, investe nos melhores equipamentos, mas esquece, peca em alguns detalhes. É isso mesmo que está acontecendo? O que você vê sobre isso? Bom, primeira coisa, o produtor investe, quando ele investe em insumos, em equipamentos, a gente está dizendo que ele está investindo em tecnologia. Sim. Certo? Ok. Tecnologia, o investimento em tecnologia já é um instrumento de mitigação de risco. Isso é fato. Variedades mais precoces, mais produtivas, teor de matéria orgânica no solo através do sistema de plantio direto e outras técnicas culturais, isso aí já revela mitigação de risco. É a primeira mitigação de risco que ele faz. A segunda mitigação de risco, que aí nós temos e dividimos, o custo operacional efetivo, que é o que realmente ele custa a lavoura dele diretamente, que ele tirou do bolso, né? E aí como ele se financiou, cada um tem sua receita. Eu não vou estar aqui, aliás, se quiserem saber um pouquinho, estou à disposição, né? É aquele negócio. Sim, perfeito. Então ele tem o custo operacional efetivo, que esse ele tem a obrigação de mitigar. Por quê?
Esse custo efetivo, ele tem o quê? Compromisso com o óleo diesel, com a folha de pagamento dele, com os insumos que ele comprou, quer seja à vista, quer seja para pagar a época da colheita, entendeu? E ele tem também o quê? Ele tem que sobreviver nesse período, afinal de contas, as economias deles estão no solo. Sim. Aliás, o período mais crítico que eu diria do negócio agrícola é dezembro, enquanto nós que vivemos aqui do agronegócio, mas não diretamente dele, nós estamos em festa, né? Em Réveillon, em Natais, ele está preocupado se vai chover o suficiente para a condição da lavoura dele. Geralmente, a liquidez financeira dele lá em dezembro é complicada. Mas assim, todos sabem disso e procuram não chegar à situação tão crítica. Depois, e isso ele tem que travar. Tem que fazer o hedge, ele faz o hedge de forma indireta quando faz o contrato e troca com a trader ou com a indústria química, ou faz o hedge diretamente aí com meu amigo Clóvis, através do BTG Pactual. Aí, do Hugo já também, espero que o Hugo já tô aqui fazendo o merchan. O merchan aqui, né? Afinal de contas, nem todo dia a gente tem essa oportunidade, né? Opa! E aí vem o custo operacional efetivo travado. Aí você começa o quê? O custo operacional total. O que é o custo operacional total? É a soma do efetivo mais a depreciação das máquinas, equipamentos e benfeitorias, mais o prolabore do produtor. Importante, né? Importante. É um empresário. Ué, ele é um empresário. Ele tem que ter o filho numa boa escola, ele tem que ter um recurso para poder ter uma coisa chamada qualidade de vida e lazer. Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso, tem que pensar que ele vai se aposentar, ele tem que pensar que ele tem que preparar a sucessão. Então, assim, esse resultado dessa soma, ele também deve travar. Por quê? Queira ou não queira, são despesas que ele vai ter no futuro. Ele precisa trocar aquele trator, ele precisa adquirir uma semeadora nova, né? Plantadeira, a gente chama semeadora. Um armazém. Um armazém, e aí nós temos que lembrar que nós temos o PCA hoje, o plano de construção de armazéns, né? Porque cerca de 2/3 da nossa safra, só por curiosidade de vocês, que não são operadores financeiros, não são técnicos, 2/3 da nossa safra é armazenada atrás de caminhão, né? É sobre rodas. Sobre rodas. A coisa é chique. É sobre rodas. Agora melhorou um pouquinho porque tem silo bolsa, mas ainda no levantamento. Com o plano que o governo fez para financiamento de armazém, você pode ver que eu vou daqui para Itumbiara várias vezes. Subi uns 8 armazéns esse ano. Isso. Tá aumentando muito o número de armazém e eu acho isso uma ótima coisa, boa para mim, boa para o produtor, porque o produtor tendo o produto dele dentro do armazém, ele consegue negociá-lo melhor. Só faço uma observação, hein? Existe custo de armazenagem e ele é elevado. Não é só construir o armazém, não. Tem que pensar também nos custos econômicos. Sim, como qualquer coisa. Como qualquer coisa, então... Comprar um trator maior, você tem que ver se ele vai valer a pena. Como qualquer coisa, você tem que fazer um custo para saber se vale a pena ou não. O investimento, também estou à disposição. Aí já entra o seu trabalho. Aí entra o meu trabalho. Bom, e então o custo operacional total... Você travou o que você gastou, mais a depreciação, mais seu prolabore. Beleza, você travou isso aí daí pra frente você pode especular no mercado que você não tem mais. Sim. Você tem o custo total? Eu vou travar o custo total, mas o custo total, ele está vinculado ao custo de oportunidade. Esse custo de oportunidade, se a terra for arrendada, você já pagou ele lá atrás no efetivo. Se a terra for sua, eu faço daquilo que é meu, que eu quero. Não precisa necessariamente eu arriscar. Aí você pode especular com uma soja disponível, com um milho disponível. Aí vai de como você quer fazer com a gestão. A sua gestão. A sua gestão. Mas você já não tem obrigação econômica e financeira. Agora, instrumentos de mitigação de risco que nós temos. Primeiro, o mais simples de ser operado. Seguro rural. Seguro rural. O que tá incluso aí nesse seguro rural? Não, aí você vai trabalhar com o efetivo no seguro rural. Você entendeu? Você tem que fazer procurar um bom profissional para você ter
uma apólice de garantia vigente, você tem que estar, a sua variedade ou seu híbrido tem que estar dentro dos ARC. O que é os ARC? Zoneamento agrícola de risco climático. Está disponível de forma gratuita no site do MAPA com as datas para plantio. Você não pode plantar durante o vazio sanitário. Aliás, isso é crime, né, gente? Vazio sanitário existe para ser cumprido e não vou aumentar nessa coisa. Segundo instrumento de mitigação de risco, ED. E aí com você. E o terceiro instrumento, operações estruturadas no mercado de opções. Se eu for entrar na seara de operacionalização de cada um desses instrumentos, nós vamos falar tem muita conversa. Nós vamos falar como no seguro, o cara fazer eu sempre falo isso pro produtor ou pra indústria que a gente atende. Tem que ver o que tá bom no momento. Não é o Clóvis que vai te falar, hoje a BMF é a melhor forma de você travar o milho. Não. Talvez a Cargill, talvez uma multinacional, talvez uma DM hoje está com um preço melhor do que o próprio Clóvis conseguir travar isso na bolsa no futuro. Mas talvez não, você liga na Comigo hoje, ela vai fazer uma trava para você e o preço do milho dela é R$70, sendo que na bolsa você pode travar 85, não tem porquê. Então eu acho que esse mecanismo de defesa, de seguro que o produtor pode fazer pro preço, ele é do dia a dia. Não tem uma fórmula mágica para falar, hoje é melhor você fazer isso, amanhã é isso. Não, depende do dia, de conforme é o apetite do mercado. O apetite para aquele dia, pro vencimento que ele quer entregar o produto. Então vai muito do dia. É aquele negócio, né? Os ursos sempre vão tentar baixar, né? E os touros sempre vão tentar. É o que eu falo, no mercado futuro é a coisa mais engraçada. É o produtor comprando e a indústria vendendo. E tinha que ser a indústria comprando porque ela precisa do produto e o produtor vendendo porque ele tem que entregar o produto. Fornecer. Só que no mercado futuro é tudo ao contrário. É a indústria tentando vender o produto para segurar, para não deixar subir, e o produtor comprando para subir. Porque na realidade... é o que a gente vê na prática. Infelizmente. Mas na realidade é o take or pay, né? Pega e leve. Então a indústria precisa garantir o volume aqui para cumprir o contrato lá. Por isso que eles fazem essa alternância de produção. Existe uma operação, não é muito comum, capaz que você não deve nem ter participado de nenhuma negociação, que é o Expit. Já sim. Né? Então o Expit é um exemplo clássico, onde você junta duas situações, onde o produtor quer vender pelo melhor preço e a indústria quer comprar pelo melhor preço. Qual que é a premissa do Expit ou da troca de posição? Que você tem que entregar o produto fisicamente. O Expit nada mais é que o produtor, o que faz? Vamos supor, se é a indústria, eu sou o produtor. Eles vão lá e travam a base, que é o frete. A base, o pessoal gosta de falar base, base, não sei o que. É frete. Eu falo frete pra não ter... Pra não ter errado. Conversa fiada. Aí vamos supor, você travou o frete que é de Rio Verde pra Campinas, R$12. Aí, o milho... tá R$50, pra indústria tá bom comprar, ela vai lá e compra nesse dia. O produtor não tá bom vender. Ele não vende. Ele fica quieto. Aí o milho vai pra R$100. O que ele vai lá e vende a R$100. Mas a indústria não pagou 50? Ela vai receber todo esse ajuste de 50 até R$100 da bolsa. O dinheiro no bolso dela tranquilo, no dia a dia ainda, que é um ajuste diário. E o produtor que vendeu a 100, ele vendeu pra outra pessoa, pra um especulador, ou pra outra indústria que R$100 era um preço bom. Então isso não interessa. É bom para as duas partes, e as duas podem decidir a hora de comprar e vender. Agora, só que nós temos que partir da premissa seguinte, né? Tudo tem seus pontos fortes e pontos fracos. O setor produtivo tem que estar capitalizado para entrar nesse mercado, para trabalhar os ajustes diários. Não adianta ser o João das Couves querer entrar na história. Tem que ter mais, né? Isso aí é para pessoas que estão muito bem estruturadas financeiramente. O mercado futuro, ele é uma ótima ferramenta, só que não é uma ferramenta para quem já está alavancado. É uma ferramenta para quem está com um financeiro, com um consultor, com uma pessoa já dentro do seu negócio. Para tomada de decisão. Para tomada de decisão. Para fazer essa tomada de decisão rápida, né? E essa tomada de decisão, ela não pode ser uma tomada de decisão centralizadora. Você tem que observar quem está na produção, vamos dizer assim, o gerente da produção da fazenda. Você tem que olhar como está a situação financeira do proprietário ou do empresário rural, e você tem que acreditar no seu
consultor. Sim, no feeling dele, né? No feeling e assim, organização. São 3 palavras que regem nesse processo. Organização, organização e organização. Sim. Não faz sentido eu ter um profissional, né, que tá ali pra fazer justamente isso e eu bater de frente com ele, né? Mas ele bate. Ele bate, o produtor bate. Vamos fazer o bate. seguinte, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o seu Capital Cash. O papo tá bom, o papo tá quente para falar sobre agronegócio e gestão de risco. A gente volta já já, não saia daí. Voltamos com o seu Capital Cash, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde, estou aqui com o Alexandre Câmara, com o Clóvis Elias. Estamos falando sobre agronegócio e gestão de riscos. Agora no último bloco, hein, você que está acompanhando a gente até o momento já está sabendo como se proteger aí de forma eficiente diante de diferentes cenários. E eu queria jogar agora um assunto na mesa, né? Porque a gente já concluiu aqui que o produtor ele precisa ter uma gestão de risco. Independente do pilar que ele tá alicerçado, se vai ser na produção, se vai ser na comercialização. E a gente falou sobre as opções do mercado futuro e da opção propriamente dita, né, das estruturadas, né, que são os derivativos aí que ele acessa via bolsa de valores. Quais são os pré-requisitos que o produtor ele precisa entender para começar a operar com derivativos? Vamos lá. Pré-requisitos, né? Eu falo pro produtor que a fórmula de operar o mercado futuro, ele já nasceu com ela. E o produtor, ele nasce com a essência de gostar de arriscar, de entrar no mercado. Só de ser produtor rural, ele já tá arriscando muito. Ele tem um apetite. Eu falo assim, quando eu vou visitar um produtor, é bom, porque ele já tem o apetite para fazer o mercado futuro. Agora, como ele deve entrar no mercado futuro, eu falo que é no dia a dia, é como você andar de bicicleta, é uma ferramenta simples de se usar, porque é um aplicativo hoje que você entra e compra e vende através dele, ou o agente que faz pro produtor. Mas não tem, eu falo assim, é tão simples e tão tranquilo do produtor poder fazer isso através de um corretor licenciado, que eu não vejo problemas, eu acho que é só solução no nosso segmento, assim, pro cara que quer trabalhar com isso, é só ele procurar, conversar e entender como que funciona a ferramenta. A base da ferramenta, a primeira base da ferramenta que o produtor tem que ter é o cálculo do seu custo. Sim. Agora, o cálculo do seu custo não é o cálculo do custo que vem no jornalzinho da cooperativa do sindicato rural. Não, com certeza. Né? Não, eu costumo dizer São casos isso. e casos, tem que ser individualizado. Cada produtor tem o seu custo de produção, tem a forma de calcular, a metodologia é a mesma para todas as atividades agrícolas, mas cada um é cada um. Sim, cada um tá numa região. Que são as particularidades dentro da porteira, né? Então, isso é fato. Segundo requisito, questão de alavancagem financeira. Isso aí já é né? Já não dá para brincar. Então, se você não tiver alavancado financeiramente, faz operação indireta de troca. Sim. Certo? Não tô fazendo aqui receita de bolo, nem não, é o que eu queria dizer pra ele. Ele não tem uma receita de bolo pré-médica. O produtor que tem interesse em fazer isso, é claro, a primeira coisa, eu não estou alavancado, eu sou um cara que está bem estruturado, tenho um financeiro, tenho uma parte do negócio ok, vou procurar um agente autônomo, vou procurar o banco BTG, no caso que somos nós. Aí sim a gente vai explicar para ele a ferramenta, que todos que eu conversei até hoje, eu falo que os produtores ficam até melhor do que eu na ferramenta, porque ele já nasceu com esse apetite. Sim. Agora, eu costumo dizer pros meus... Não alavanque. Pros meus clientes, não existe bola de cristal. Não. E segunda coisa, até a gente brincava, produtores me perdoem, mas falar de mercado e mentir é algo muito próximo, porque as variáveis são... Sim, cada vez maiores. São cada vez maiores. Mais rápidas. Então, assim, respeito os consultores de mercado que fazem as previsões, acredito nas previsões, porque o mercado ele vive de expectativa. Quanto mais especuladores eu tiver nesse mercado, o pessoal acha, quem não conhece, acha que especulação é ruim, especulação é ótimo. Porque ele junta duas forças, a lei de oferta e a lei de demanda, e faz a economia fluir. Sim, especulador que dá liquidez para esse mercado. Que dá liquidez para esse mercado. Então, a gente tem que ter esses nuances e entender da formação de preços. Da onde que vem a formação de preços da soja? Vem da oferta e da demanda mundial de soja. Onde é que eu vou olhar isso? USDA, que todo mês
Tem as suas publicações e verificar as fontes. No caso do milho, Estados Unidos produz aproximadamente 320 milhões de toneladas de milho. 320 a 350. 320 a 350. Eu tô com um pouco de números atrasados, mas assim... É isso aí. O Brasil produz 90 milhões de toneladas de milho. Nós vamos mexer no mercado de milho? Não, nós vamos ter que comer ele pelas beiradas. Sim. Os chineses produzem 200. Né? A China produz 200. Não exporta, mas produz. Mas produz. Então, assim, nós vamos ter que comer pelas beiradas no mercado de milho. Mas estamos dando conta de fazer o dever de casa. O produtor brasileiro, ele é muito bom. Cara, ele é muito competitivo. Sim. Dentro da fazenda, o cara... Até fora hoje eu falo que os grandes produtores estão muito bem estruturados. Já falta alguns que não. Como todo segmento, como todo negócio. Mas o produtor em si já está muito bem estruturado hoje. Produtor na nossa região. Isso. Que é o que eu vivencio. Porque é difícil eu falar onde eu não vivencio igual você. Eu não consigo falar lá do norte do Pará. Não. Eu não consigo falar desse produto. Se você for, por exemplo, aqui para a região do Vale do Araguaia, que é a próxima fronteira agrícola, Goiânia, eu brinquei, se eu fosse mais novo, 10 anos, não que eu esteja velho, mas não dá para correr, fazer aventuras já com 45, né? Mas com 35 você pode quebrar, que dá tempo de levantar de novo, né? Então, eu teria coragem de ir lá para Crixás, Nova Crixás e aquela região. Vai ser uma região que promete. Nós temos também a região do norte goiano, que também tem terras muito férteis e tem o quê? Problema de índice pluviométrico. Chove, mas não chove de forma regular. O que você precisa fazer? Represamento. Ah, sim. Certo? Você precisa investir em tecnologia. Então, nós temos realidades. Nós temos um sul-sudoeste riquíssimo. Nós temos um Vale do Araguaia, vamos dizer, classe média. E nós temos um Norte-Nordeste, classe C, D e E. Tem classe A lá também. Tem classe A. Eu tenho um amigo meu que mora lá e hoje lá virou uma região muito forte. Eu falo Machu Picchu. Mato Piba. Eu não sei, ele mora na região lá e ele planta no Maranhão, entre Maranhão, Piauí e Tocantins. E são grandes produtores, grandes grupos lá hoje. Que, claro, também tem os pequenos, tem os problemas, mas já estão grandes grupos lá. O Piauí, só para colaborar, o Piauí é uma das piores, vamos dizer assim, precipitações médias anuais do Brasil. Mesmo assim, chove mais que o Corn Belt nos Estados Unidos. Por que não desenvolve? Porque nós não temos a presença da figura do Estado fazendo o quê? Represação dessa água. Choveu, a água vai correr para onde? Pro rio, que vai correr pro mar. Lá eles pegam água até da geleira. Pegam da geleira, né? Quer dizer, lá eles pegam água da geleira. Então... Então, a gente já concluiu então que são vários fatores que é levado em consideração para o cálculo dessa mitigação de risco, se eu vou entrar no mercado futuro, se eu vou entrar em estruturadas e ter sempre o quê? Um profissional habilitado a executar isso, um consultor, um operador de bolsa, um assessor de investimentos que vai contribuir. E eu gostaria agora, já encerrando aqui o nosso bate-papo, deixar o microfone aberto para vocês, para as considerações finais, a dica para os produtores aí, para a gente fechar com chave de ouro aí esse Capitalcast. Bom, primeiro eu agradeço a possibilidade de participação. Queria dizer aos produtores rurais que estou à disposição do setor produtivo. Tenho as minhas consultorias lá junto ao Sindicato Rural, dou os meus pitacos lá e sei indicar os melhores instrumentos de mitigação de risco. Não opero, né? Até porque ou você assobia ou você chupa cana, né? Então, pro meu colega aqui, ele tá chupando cana e eu tô assoviando, né? Mas assim, fica aí a dica para quem precisar de uma consultoria, tô lá à disposição, para orientar, até para mostrar os players financeiros também dos nuances financeiras do negócio e às vezes indicar também os profissionais que esse negócio necessita, né? Nós temos o BTG Pactual e temos outros, não é a única, não é o único player que está nesse mercado. Com certeza. Mas eu tenho que agradecer aí o bom trabalho que eles têm realizado aqui no município, parabéns a vocês, estou dizendo aqui como profissional da área, né? E como profissional do agronegócio.
Tô nessa seara aí só há 25 anos, então assim... Começou cedo, né? Comecei cedo. Mesma idade que eu, com 20. Então, assim, eu tô nessa história desde 1997. Então é uma caminhada longa aí. Todos me conhecem lá da APG, do Sindicato Rural. Estou à disposição do setor produtivo aí. Precisou, só me ligar, todo mundo sabe onde me encontra. Se não souber, meu contato é 619-8184-2900. Tem que fazer minha Deixa o Instagram, pô. O pessoal procura aí no Instagram. Qual que é o seu arroba? Agora eu te peguei. Você não sabe o arroba, sabe? Câmara Bernardes 1. Tá aí. Segue aí. Câmara Bernardes 1. Se você quiser trocar ideia, bater papo, chame ele lá. Um cara bom de prosa. É um cara que gosta de conversar. Converso muito. Diga lá, Clóvis. Não, só agradecer mesmo o seu convite, estar aqui com vocês para poder bater um papo sobre o mercado que eu gosto tanto. E convidar o produtor a estar aí no nosso escritório, lá na Casa Capital, para fazer uma visita e conhecer, ver como que funciona a ferramenta, para a gente poder estar explicando melhor. Só isso. Obrigado. Isso. E se você tem alguma dúvida, ficou com algum questionamento, deixe lá pra mim no meu Instagram, tá? @HugoAtaídeCFP. Já segue lá, deixe sua sugestão de pauta, algo que não foi bem esclarecido. Vai ser uma honra conversar contigo, te receber também lá na Casa Capital. Sim. Siga a Casa Capital também no Instagram, @Casa Capital, casa com K e Z, tá? KAZA, Casa Capital, tá? Agradecer mais uma vez os convidados, muito obrigado. Você que nos ouviu até o momento, siga a 96 FM também nas redes sociais, não deixe de acompanhar o Capital Cash. Nós voltamos na próxima semana. Até mais, tchau, tchau.